Esperar o pessoal entrar. Oi, Daisy. Rezar para não acabar a luz. Como é que você está? Só vou abrir um e-book aqui, gente, e nós já começamos, ok? Lá, Jojo. Bem. Esperar um pouquinho mais, a gente já começa. O pessoal entrar. Deixa eu abrir o e-book aqui. E aí, Redivan, beleza? Então, pessoal, a live de hoje, a gente sempre vai upar as lives que eu for fazer aqui no canal do YouTube, tá? Nós só vamos esperar mais alguns vídeos pra gente upar lá, a gente informa pra vocês sempre, ok? Tá chovendo aqui, então, porventura, se caso acabar a luz, eu vejo se eu continuo online, tá? Mas a ideia é eu ir apresentando pra vocês o material que eu tenho aqui no computador, tá? E olá, Fábio, beleza? E aí, à medida que eu for desenvolvendo o conteúdo, eu vou mostrando as fotos para vocês e a gente vai mantendo o, essa interação, beleza? Vocês podem deixar perguntas aí, que à medida que der eu vou respondendo, ok? Então, o assunto de hoje que eu preparei para vocês é sobre fotografia fine art, tá? Eu estou organizando um e-book e ontem, quando eu estava revisando ele, eu pensei em fazer essa live explicando um pouquinho sobre como a gente enxerga a fotografia fine art, a fotografia tradicional, a fotografia artística aqui na Look Studios, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês alguns exemplos e tentar explicar mais ou menos como a gente enxerga esse tipo de fotografia, as diferenças que tem e assim por diante, ok? Tem um ensaio que eu fiz em... Deixa eu achar aqui. Eu fiz ele em 2018, faz 2 anos, tá? Eu vou mostrar aqui, deixa eu só alternar aqui. Que é esta fotografia aqui, ok? Ela foi feita em estúdio. Tem algumas... essa aqui é a foto, seria a foto sem a manipulação do fundo, tá? E aqui é com a manipulação do fundo. Tem algumas outras variações aqui, tá? Da pose do menino. Aqui é a foto crua, sem edição. Deixa eu ver aqui na mesma referência, tá? Então, quando a gente fala em fine art, para vocês entenderem, o termo assim não tem um termo específico, um termo que explique o que é a fotografia fine art, tá? Ela é um tipo de fotografia que faz muito pouco tempo que entrou no mercado, tá? Principalmente no mercado brasileiro, e ela tem muitas variações, muitos tipos de diferenças, de percepções de cada fotógrafo, tá? O que é mais importante de entender o fine art é entender a própria palavra e o próprio termo, tá? O termo fine art, ele tem muito a ver com o fato do que o fotógrafo pensa, do que o fotógrafo busca, como ele faz a fotografia dele, tá? Então é algo mais interno da gente como fotógrafo, tá? Lá, João. É mais do que a gente. É algo mais. Como é que eu posso explicar para vocês em palavras assim? Ao mesmo tempo que ele é subjetivo, ele envolve mais a questão sentimental de cada fotógrafo. Então é muito comum, quando a gente vai buscar referências de fotografias fine art, que nós encontramos portfólios de fotógrafos que trabalham nessa linha com uma linguagem bem estruturada, tá? Então, por exemplo, fotógrafos que trabalham com tipo específico de cor, com tipo específico de figurinos, com tipo específico de luz,
vocês vão ver que é bem comum no portfólio de quem trabalha o Fine Art, quem evolui do Fine Art para a fotografia artística, que é comum ter essa consistência no perfil deles. Eu vou mostrar alguns exemplos de fotógrafos que eu acompanho, que eu considero fotógrafos fine arts, tá? E eu vou tentar explicar mais ou menos essa questão que eu acabei de falar da questão da identidade de cada perfil, tá? Essa fotógrafa aqui, ó, que fez a foto desse menino, ela é a Ana Maria Iglesias Nunes. Ela é uma fotógrafa. Ela é uma fotógrafa de. Eu acho que é da Espanha, tá? Não me lembro. Ou é aqui do México, não sei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais o portfólio dela. As fotos dela é muito bacana porque a luz que ela trabalha, ela é bem definida, tá? Vocês vão ver essa consistência que eu estava falando, tanto em iluminação, como em direção, como em toda a parte de tratamento de imagem, o jeito que ela faz a preparação, a pré-produção da sessão dela. Tudo isso tem uma consistência, tá? Então é disso que eu estava falando antes. Quando a gente fala em fine art, a gente diferente da fotografia tradicional, que a gente se concentra em entregar a foto que o cliente nosso quer, seja um evento, algum batizado, fotografia gestante, sei lá, os segmentos que tem dentro da fotografia tradicional, tá? Quando a gente pensa em fine art, a gente tem que levar muito do nosso lado pessoal, das nossas crenças, do que a gente acredita ser certo e o que é errado, e o que a gente considera esteticamente bacana e esteticamente interessante para o nosso portfólio. A partir daí, vocês vão começar a fotografar com, entre aspas, para vocês mesmos, tá? Então, é aquela fotografia que, assim, no ensaio, vocês estão fazendo uma foto lá, digamos, vocês estão fotografando uma família, e no meu caso, por exemplo, fotografando uma família lá, aí tem a criança da família, eu quero testar alguma coisa com a criança lá, tipo uma ideia que me veio à cabeça na hora da sessão. Então esse é o momento que a gente começa a desenvolver esse, oi John, esse lado nosso para começar a construir fotografias que têm a ver com nós mesmos, tá? Então é aquela parte que já deriva um pouco da arte, mas ainda assim não é a arte no seu total formato, tá? Por se tratar, quando a gente entra no campo da arte, nós temos um aspecto bem interessante das linguagens artísticas que tem muito a ver com como nós produzimos de forma sentimental o que a gente está produzindo de obra, seja uma pintura, seja um desenho, seja uma escultura. Muito do que é produzido na obra, ela é feita a partir do nosso gosto pessoal, tá? Então, muito do que a gente produz dentro do Fine Art, ele tem muito a ver com o que nós queremos produzir e o que nós achamos que vai dar um resultado interessante, e é justamente esse pensamento que vai fazer vocês terem um perfil, uma linguagem, uma identidade própria de fotografia. A partir do momento que vocês começarem a trabalhar essa linguagem, esqueci a água. A partir do momento que vocês começarem a trabalhar esse tipo de abordagem, esse tipo de serviço para o perfil de vocês como fotógrafo, vocês vão começar a enxergar a forma de fotografar muito diferente do que o mercado tradicional ele possibilita, tá? Eu vou mostrar agora alguns exemplos de fotógrafos, tá? Que eu considero que tenham um portfólio assim muito chamativo, muito bacana, que eu às vezes me inspiro, tá? Tanto em tratamento, iluminação, produção. Essa fotógrafa aqui, ela é a Maria. Deixa eu ver se eu consigo achar o perfil dela, que tá aqui. O trabalho dela é muito interessante porque o tratamento de imagem que ela utiliza tem uma consistência fantástica. As cores são... tu consegue localizar as cores do trabalho dela só no olhar. A parte dos figurinos, da iluminação que ela utiliza. Então todo esse trabalho
de manipulação de imagem, de cuidado com as fotografias, varia com a questão crítica que ela traz para si mesma como fotógrafa, tá? Então nós deixamos de cuidar, como é que eu vou explicar para vocês? Nós deixamos, oi Letícia, tudo bem? Nós deixamos de tentar, não é entregar um produto que o cliente quer, mas a gente deixa de lado aquela questão assim de absorver, de entender, de tentar entregar o máximo que o nosso cliente quer. Então, eu quero que a sessão família nossa seja assim, assim, assim. Quando a gente trabalha o fine art, não é a pessoa que vai decidir a fotografia por você. Vai ser você mesmo no seu íntimo, na forma como você quer trabalhar a fotografia, a luz que você escolheu, a luz que tu se sente bem, que no resultado final da tua imagem ela vai construir uma linguagem que entre numa filosofia que tu tá construindo, que tu acredita ser tanto esteticamente como conceitualmente interessante para o teu perfil. Então, esses fotógrafos que eu mostrei para vocês, tanto a Maria aqui como a Ana, elas têm, então, essa linguagem, tá? Então, aqui vocês podem ver que todas as fotos que eu mostrei da Ana Maria, ela tem praticamente a mesma vibe, tanto de iluminação como de direção. A última é... Deixa eu ver se tu consegue ver. Tá aqui o nome dela, é Krzysztof Maria Slomski. Ela é russa, acho. Depois eu posto esses fotógrafos que eu tô mostrando pra vocês, eu posto quando eu for repostar a live, beleza, gente? Aqui tem a Lisette, tá? A Lisette acho que é do México ela, mas ela mora nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então eu considero também uma fotógrafa que manda muito bem no fine art, tá? Ela já tem alguns trabalhos dela que eu já considero fotografias já artísticas, tá? Em uma outra live eu falo sobre a diferença da fotografia artística para o fine art. Aqui é um pouquinho do trabalho da Lisette, tá? Deixa eu ver algumas outras imagens. Então, no momento que vocês começar a entender que o processo de trabalhar o fine art, ele vem primeiro de vocês mesmos, tá? Então, começa com a forma como vocês querem trabalhar. Então, vai muito daquela coisa assim de... é um feedback que eu tenho recebido há já muito tempo de vários fotógrafos, tá? Muitas pessoas vêm, conversam comigo, me pedem mentoria, me pedem curso, me pedem suporte, etc, etc, etc. Como minha vida é muito corrida, eu tento atender como eu posso, tá? E o mais interessante das pessoas que buscam entender mais sobre a fotografia artística, a fotografia fine art, é que muitas pessoas estão frustradas com o trabalho que elas vêm realizando, tá? E isso abre portas para que as pessoas tendem a entender o que é a fotografia fine art, o que é a fotografia artística, como se fosse um escape, né? Para que fujam daquela frustração, daquele trabalho maçante que é a fotografia tradicional, tá? Quando a gente trabalha com a fotografia tradicional, a gente sempre, que nem eu falei antes, a gente sempre depende do que o cliente pede para nós e como ele quer que a gente entregue o serviço que nós mesmos fazemos, tá? E a ideia do fine art é nós entregarmos o que nós queremos que ele receba de material. Então, seja um tipo específico de produção, seja algum figurino, alguma luz que a gente preparou no estúdio, alguma locação específica que a gente pensou, parecido com o que eu falei da última live sobre os assuntos da pré-produção, tá? Só que todo aqueles assuntos da produção, locação, dos figurinos, ele é mais concentrado para fotografia artística, tá? É um assunto para uma outra live. Quando a gente fala em fine art, ele vem muito mais do como vocês vão fotografar, como vocês vão fazer toda a direção, a parte do conceito mesmo da sessão, tá? Mas o principal objetivo do fine art vai ser sempre vocês tentarem passar o máximo do sentimento que vocês
tendem a possuir pela fotografia, tá? Tendem a encontrar e estruturar isso para que o cliente de vocês ele não se encante só pela fotografia, mas pelo sentimento que vocês depositaram, pelo amor que vocês fizeram essa fotografia, pelo que vocês acreditam, pesquisam, se inspiram, para daí o máximo dessa bagagem cultural que vocês vão ter se converta e construa toda essa parte da fotografia fine art que vocês vão construir, tá? Então, a fotografia fine art, a gente pode dizer que ela é uma fotografia mais pessoal, tá? De cada um. E ela está intimamente ligada à forma como o fotógrafo vai construir todo o resultado final, tá? A partir daí, nós temos algumas vantagens que vão acontecer para quem trabalha com fine art, tá? Uma delas, que aconteceu comigo, eu recebo bastante feedback das pessoas que falam que veem as minhas fotos em grupos ou alguém compartilha a minha imagem, eles sabem na hora que a fotografia é minha. Então, um dos detalhes principais da fotografia fine art é que ela define a nossa identidade na fotografia, tá? Porque no momento que vocês assumem que vocês querem trabalhar o fine art, vocês deixam de lado o que o cliente de vocês tenta mandar no trabalho. Ah, eu quero que a minha foto seja assim. Ah, mas eu quero tirar a foto com essa roupa. Não é assim que funciona no fine art, tá? Você pode prestar assessoria para o teu cliente para que ele não invista numa roupa e você entenda ou tente produzir a sessão conforme o que ele tem no guarda-roupa, tá? Tem como fazer isso também, tá? Só que a ideia é o cliente vir até vocês como um negócio, como um serviço que vocês oferecem e a partir daí vocês oferecerem a sessão fine art com base no que o cliente, o perfil dele apresenta, se a pessoa é alta, se ela é magra, se ela é loira, se ela é negra, se ela... Entendeu? A partir daí tu vai começar a entender o que dá na telha do teu sentimento, do que tu costuma acreditar, costuma gostar, se inspirar na fotografia, para daí então construir essa sessão com base nesse cliente, tá? Então aí começa esse processo que a gente pode dizer que é a transição, tá? Que nem o Regivan comentou aqui, ó, sou iniciante na fotografia e o estilo fine art tem me chamado muita atenção. Então, justamente, isso é o mesmo exemplo que eu falei antes, muitas pessoas que migram para o fine art, querem o estilo fine art, eles tendem a usar como um escape, tá? Da fotografia tradicional. Porque é um mercado que, ao mesmo tempo, ele dá muito dinheiro, ele dá bastante lucro, tá? Ele tem vários nichos dentro do mercado tradicional e várias formas de trabalhar, principalmente aqui no Brasil, tá? E quando nós migramos para Fine Art, a gente recebe não é que a nossa autoestima mude, é que a gente começa uma busca interna nossa por uma autorrealização, tá? E a partir daí a gente consegue... É como na arte, tá? A gente começa a ter prazer em fazer as produções, em sair fotografar, em pensar a fotografia lá na hora da foto, porque quando, por exemplo, a gente recebe um pedido de uma sessão em família, aí falam que vai ser 6 pessoas. No Fine Art eu não queria fotografar 6 pessoas, tá? Então é uma coisa assim que vai limitar a nossa capacidade de pensar, de toda essa vibe que nós temos da fotografia pessoal nossa, do nosso sentimento, para tentar fazer, eu acho bacana trabalhar com água, trabalhar com vestido longo, trabalhar com penteados bem diferentes. Eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Então, isso vai muito da vibe de cada um, como o que cada um gosta, o que cada um se inspira, o que cada um produz, tá? Quando a gente fala em fine art, ele pode acontecer de duas maneiras, assim, essa transição, para quem está na fotografia artística ou para quem está na fotografia artística não, para quem está na fotografia tradicional e para quem quer entrar no fine art, tá, ou na fotografia artística. E essa transição ela ocorre como? A gente está primeiro frustrado, tá, como aconteceu comigo. Acho que a maioria das pessoas que busca o fine art, ela tende a querer sempre entregar algo inovador, algo diferente, querer ter destaque no mercado local e ter um portfólio mais chamativo, né? Mas a principal delas é porque
o pessoal tem essa noção de que o trabalho tradicional, a fotografia tradicional, ela limita muito a nossa capacidade, tanto criativa como também de construir algo que é a nossa cara, tá? Então, a partir daí, quando vocês entendem que vocês querem avançar, vocês querem não avançar, vocês querem mudar, vocês começam a pesquisar. Pelo menos comigo, com a gente aqui na Luca, aconteceu assim com as pessoas que eu conheço, assim, que eu tenho contato, tanto fotógrafos aqui no Brasil como no mundo todo. A maioria do pessoal, ele estava habituado já a ter um estilo de fotografia, um fluxo de trabalho, tá? Atendia clientes específicos. E essa vibe fez com que as pessoas começassem a se redescobrir dentro da fotografia, tá? E muito dessa descoberta ela acontece com inspirações. Então, muitos desses fotógrafos que eu mostrei para vocês, tanto o trabalho da Lisete aqui, um trabalho da Maria, aqui é da Maria também, o trabalho da Ana Maria, deixa eu ver se tem alguns outros, aqui tem o trabalho da Shannon Squires, ela é americana, aqui o trabalho da Kinga, eu acho que ela é polonesa, tá? Aqui o trabalho da Isabel, se eu não me engano ela é polonesa ou americana, tá? Então, muito dessas fotografias, quando a gente entra em contato, aqui o trabalho da Catalina, tá? Quando a gente entra em contato com esse tipo de trabalho, a gente está habituado a ter um portfólio tradicional, nós tendemos sempre a tentar... O primeiro passo é sempre tentar inovar, sempre tentar ganhar destaque, e a partir daí, esse é o momento crucial que vocês têm que entender que se vocês querem continuar onde vocês estão, ou se vocês querem evoluir para um modo de trabalho que vocês estão habituados a gostar e sentem desejo em fazer. Então, quando a gente fala em fotografia fine art, ela não é muito... não é somente aquela foto, é uma foto com uma estética diferente, uma foto bem editada, é uma foto produzida. Não é isso. A fotografia fine art, ela vai muito do sentimento que vocês depositam em tentar fazer, tentar ter esse clique perfeito, tá? E começar a construir essa identidade que está aí escondida dentro de vocês, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês as minhas primeiras imagens, tá? Deixa eu só rolar aqui para mostrar para vocês quando eu falo em fotografia tradicional, tá? Então, as fotografias que eu tenho aqui no meu Instagram são as fotografias que eu estava habituado a fazer, tá? Então, são fotografias que eu considero tradicional, tá? Então, são fotografias que não tem nada a ver com fine art, tá? Então, são fotografias que eu precisava registrar essas crianças, eu precisava trazer o que o cliente esperava que eu quisesse entregar para eles, tá? Então, o cliente queria que eu registrasse as idades da criança quando era acompanhamento, ou se era uma sessão infantil, a criança com a idade que ela estava, assim por diante. Ou se é um booking família, o registro daquele momento, se é um booking família, e assim por diante. Isso, o João comentou aqui sobre a importância do storytelling, tá? Então, quando a gente se prepara para evoluir nessa fotografia do tradicional para o fine art, deixa eu tentar achar a minha transição, tá? Eu achei aqui, ó. Essa foi a minha primeira foto que eu posso considerar que é fine art, tá? Foi uma foto que eu fiz por mim mesmo, tá? Então, eu fiz toda a direção, a parte da direção da sessão, tá? Então, eu não deixei muitas escolhas para o meu cliente. Então, toda a parte do concept, tanto do figurino das crianças, como a ideia até que o João comentou aqui do storytelling. Então, toda essa questão da direção, da parte da produção, ela vai se variar muito da fotografia tradicional que a gente já produz, tá? Vocês podem ver que a maioria das fotos tradicionais, deixa eu mostrar aqui, ela não tem uma vibe assim do storytelling, dessa questão da fotografia mais pensada, da fotografia mais produzida ou pré-produzida, tá?
A maioria das fotografias nesse estilo são fotografias que as pessoas posam, que as pessoas ou a gente pega um momento espontâneo dela, como se fosse um lifestyle, tá? Aqui uma sessão, acho que era Valentine's Days, sessão infantil aqui. Então o fine art ele não tem essa pegada que tem na fotografia tradicional, tá? Ela tem muito do que condiz com o nosso sentimento em fazer a foto, tá? Então aqui depois que eu fiz as fotos, eu pensei também na parte da edição. Ah, que fundo eu vou ter na minha foto, quais cores eu vou adicionar, sem sem eu precisar sem eu precisar do aval do meu cliente para ele confirmar para mim se o que eu faço ou deixo de fazer é certo ou errado, tá? Então muito da fotografia, a fotografia do fine art, ela vem, como eu repeti várias vezes aqui na live, ela vem muito do que o que o nosso sentimento quer trazer de fotografia, tá? Eu vou mostrar um outro exemplo de fotografia tradicional minha, só que já tem uma pitada do que eu costumo... Oi, Silvia, tudo bem? Tem uma pitadinha do que eu costumo acreditar, que eu já vou falar mais pra frente também, sobre o meu estilo, o meu jeito de fotografar, tá? Ó, esse aqui é um retrato de mãe e filho, tá? Essa parte da conexão da criança com a mãe, essa vibe assim espontânea, como se tivesse como se uma pessoa, eu como fotógrafo, estivesse observando esse momento. Eu gosto muito de retrato assim, tá? Nessa vibe em que a criança ela não precise posar para mim, ó, como se eles estivessem vivendo esse momento e eu estivesse ali só capturando esse momento, tá? Então, o meu estilo de fotografia, quando a gente começa essa árdua pesquisa, essa árdua descoberta, primeiro de nós mesmos, como tanto em procurar o nosso próprio estilo, o nosso jeito de fotografar, o que a gente está habituado a fazer, o que a gente não gosta, o que a gente gosta. Então, quando a gente começa a fazer essa pesquisa, tanto de descobrir nós mesmos, como de se inspirar em demais fotógrafos, que nem eu mostrei aqui os exemplos, ah, eu achei muito bacana esse retrato. Tá, mas o que tu achou bacana nesse retrato? Ah, eu achei bacana a luz, achei bacana o figurino, achei bacana a pose da criança, sei lá. Sempre vai ter, quando a gente for se inspirar, quando a gente for pesquisar, sempre vai ter algo que vocês vão gostar nessa imagem, que vai ser comum vocês gostarem em outra imagem, tá? Então, no momento que vocês começam a identificar essa ordem comum, vocês vão começar a entender o que vocês gostam. Ah, eu gosto de cores vibrantes, eu gosto do fundo desfocado, eu gosto de efeito de fumaça, eu gosto de fotos mais espontâneas, eu gosto de fotos mais posadas. Então cada um vai ter um íntimo, tá? Algo único, e a forma que vocês forem começar a pesquisar, começarem a catalogar, começarem a salvar essas imagens, vocês vão ver que vocês vão começar a entender e a começar a sempre focar numa mesma visão. A partir daí, vocês vão começar a produzir fotos, tá? No meu caso, quando eu fiz aquele ensaio dos marinheiros, eu tinha certeza que eu queria mudar, tá? Começou com isso, eu queria mudar meu estilo, eu queria mudar totalmente. Eu tinha muitas essas inspirações, então, de fotógrafos de fora, fotógrafos da Polônia, da Rússia, tem bastante a fotografia da Espanha, eu gosto bastante, tá? Aqui da América Latina tem bastante fotógrafos muito legais, tá? Na Argentina, aqui do lado da gente, tem fotógrafos talentosos, tá? Dentro do fine art, dentro da fotografia artística, tá? Inclusive o trabalho da Lisette eu conheci em grupos aqui da América Latina, tá? E, e quando a gente começa a buscar esses fotógrafos, a começar a consumir mais esse tipo de fotografia, a gente começa a evoluir nossa própria visão, tá? Então, no momento que a gente evolui nossa visão, a gente começa a se autocriticar, tá? A gente começa a achar o nosso trabalho muito ruim, tá? Então, vai vir muito desse passo para começar essa descoberta interna nossa, vem muito da nossa frustração em querer mudar, em querer novidade, em querer inovar no mercado, em querer um
um trabalho novo, tá? E no momento que a gente começa a ser bombardeado com fotografias que a gente considera impossíveis da gente fazer, nós vamos ter o primeiro diferencial nosso, que é a ação, tá? A partir daí a gente vai começar a entender essas fotografias, a começar a, a apreciar mais elas, tá? É como se fosse um trabalho de arte, tá? Quando a gente começa a apreciar, a gente começa a tomar gosto. A partir do momento que vocês começam a tomar gosto, vocês começam a sentir aquele desejo de querer produzir essas imagens. No momento que vocês tiverem esse desejo, vocês ou vão tentar arriscar com um cliente, o que eu não considero muito, tá? Ou vocês vão organizar com, sei lá, um parente da família, algum sobrinho, algum filho, seu filho. Eu falo no caso da fotografia infantil, tá? Para aí então vocês começarem a tomar gosto, começarem a entender como é que é uma sessão fine art, como é que é uma sessão de fotografia artística, tá? Lógico que nos primeiros cliques a gente não vai fazer um trabalho dos resultados que eu apresentei para vocês, os outros fotógrafos aqui, tá? Mas a gente vai ter fotografias que a gente vai começar a comparar, a gente vai começar a ver esse resultado que a gente fez com uma fotografia que nós estamos descobrindo, né? Para aí vocês terem um resultado de uma produção de vocês e vocês fazer esse comparativo com essas inspirações que vocês buscaram. Nesse momento vocês vão ter como se fosse um eureka, sabe? Um insight assim do que vocês precisam mudar, do que vocês precisam evoluir, do que vocês acertaram em cheio, tá? E vocês podem dar mais foco. E vai sempre ser esse processo de descoberta, de evolução, a partir do que vocês gostam, tá? Do que vocês acreditam ser certo. Que nem eu falei no começo da live, o termo lifestyle, ele é um termo assim que se popularizou com os fotógrafos que queriam trazer um trabalho diferente e usaram o gosto pessoal para atribuir esse estilo de fotografia, tá? Então, digamos assim, eu quero ter no meu portfólio só foto preto e branco com uma luz escura no fundo. Um exemplo. Eu posso ter um portfólio assim, eu posso produzir fotografias assim. Fazendo isso, eu vou ter um trabalho fine art, porque é um trabalho que vai trazer muito do meu sentimento nesse tipo de fotografia, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Alguns trabalhos que eu fiz. Deixa eu atualizar aqui. Eu tava numa sessão fazendo as fotos desse menino, tá? Deixa eu até ver. Era uma sessão comum, tá? Vocês podem ver as imagens aqui. E eu resolvi fazer alguns testes de fotos em estúdio que eu tinha acabado de ver na internet, tá? E eu pensei, vou tentar fazer umas fotos nessa mesma vibe, com essa luz parecida, vamos tentar um figurino diferente. Então, a partir daí, eu comecei a fazer uma tentativa. Comecei a fazer com remover fundo, adicionar cores, adicionar efeito de fumaça, se precisava ter, e tentar alguns outros tipos de enquadramento. A partir daí, eu comecei a entender mais sobre o que eu gostava, o que eu procurava sempre na minha fotografia, que eu faço hoje, né? Para vocês terem noção, 2, 3 anos atrás, eu não tinha ideia das informações, da filosofia que eu tenho hoje. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu tinha que ir para a sessão do cliente, fotografar fotos que o cliente quisesse comprar, né? E pronto, entreguei a foto. Só que no momento que você começa a fazer isso muitas vezes, tu começa a se frustrar, tu começa a ficar chateado, tu começa a gente fala aqui no sul ranço, tá? Então começava a ter ranço de certas sessões de fotografia que eu não gostava de fazer, tá? Uma fotografia que eu não gosto de fazer é gestante, por exemplo. Eu não gosto de fotografar gestante, nada contra gestante, nada contra as pessoas que gostam da gestação, mas assim, pro meu perfil de fotografia, eu acho muito difícil eu captar com sentimento, eu captar com o trabalho que eu costumo focar, com a visão que eu tenho hoje,
na gestação, tá? Porque a gente sempre tem que interagir, a modelo sempre vai ter que interagir com essa vibe da gestação, com essa vibe do momento que a mãe tá passando, né? E eu não tenho esse tino, sabe? Esse sentimento que tem desse processo da sessão gestante, tá? Então, são coisas assim que quando eu evoluí para fotografia artística, quando eu decidi entrar de vez no nicho infantil, eu comecei a... Hoje eu não atendo mais família, não atendo mais book 15 anos, eu não faço adulto mais, eu não fotografo, eu só fotografo criança, tá? Bebê eu já não fotografo mais também, newborn eu fazia também, já não faço. Então acompanhamento não faço também, é só ensaio artístico infantil. E o outro trabalho que eu faço é na moda, que é infantil também. Então eu decidi nichar o meu negócio, nichar o meu serviço para o público que eu mais tinha vontade de trabalhar, que eu mais tinha resultados positivos, que eu mais gostava pessoalmente de trabalhar, tá? E isso melhorou muito o meu gosto pelo meu trabalho, tá? E à medida que eu fui fazendo isso, eu comecei a abrir mais minha cabeça para esse nicho específico de trabalho, para essa visão que eu tinha da evolução, tá? Então, aquilo que a gente falou antes da descoberta interna, de buscar esse trabalho mais refinado, tá? Mais com maior valor e tentar produzir algo que o meu cliente quando ele entra no meu portfólio ele vai ver minhas fotos lá. Se ele gostar das minhas fotos, eu tenho a noção de que ele gosta de mim e do meu trabalho, né? Então, quando ele estiver preparado para querer fechar algum contrato comigo para fazer fotos, eu vou entregar justamente o que eu acredito ser certo dentro da minha filosofia de fotografar. E eu tenho total convicção que esse cliente ele vai levar um trabalho bacana, ele vai levar um trabalho que ele está esperando, porque ele viu no meu perfil isso. E por isso que é importante o que eu falei antes de vocês tentarem identificar se vocês gostam de fotografar mais externo, se vocês gostam de fotografar de manhã, de tarde, no final da tarde, se vocês gostam de trabalhar em água, em mata, em estúdio, porque à medida que vocês forem solidificando essa parte comunicativa do trabalho de vocês, a linguagem que vocês buscam, a linguagem que vocês apreciam, mais gosto, um trabalho mais positivo vocês vão fazer, vocês vão ter um maior apreço pelo trabalho que vocês fazem e, consequentemente, vocês vão começar a estruturar a identidade pessoal de vocês, tá? Então, isso eu falei antes também, que tem muitos fotógrafos que entram em contato comigo e falam assim: nossa, eu vi a tua foto no grupo lá, de cara eu sabia que era tua, eu nem precisei ver o nome. Então, isso é importante vocês terem essa noção da tua identidade própria, porque é essa identidade que vai começar a despertar a mudança no mercado local que vocês atendem, no mercado de expansão, tá? Então, essa parte que vocês vão expandir, eu não quero só atender o meu mercado, eu quero viajar, eu quero fazer fotos em outros lugares, porque à medida que, se o trabalho de vocês chamar atenção, ele vai com certeza ser pago, vai ter pessoas que vão com certeza comprar o trabalho de vocês, tá? Comigo aconteceu assim, tá? Então eu fiz essa evolução desde a minha frustração lá na fotografia tradicional ao meu processo de inspiração nos fotógrafos que eu seguia na época. E a partir daí eu comecei essa descoberta interna minha, tentando descobrir o que eu mais gostava nessas fotografias que eu busquei. A partir dessa descoberta que eu fiz, eu comecei a tentar reproduzir mais essas fotos e tentei, e a partir dos resultados que eu consegui, eu comecei a tentar descobrir os meus erros em tentar fazer essas fotos e tentar cada vez mais evoluir até o resultado que eu tenho hoje, tá? Então eu acredito que vocês que estão acompanhando a live, vocês estão aqui porque gostam das minhas imagens e no momento que as pessoas me procuram pedindo dicas, pedindo aula, pedindo mentoria, eu tenho noção, porque acontece muito disso de quando a pessoa, quando vocês têm um trabalho chamativo, um trabalho que começa a se tornar único,
ele tem a ver muito com a cara de cada um de vocês, como vocês costumam enxergar essa fotografia e como vocês aprendem de forma técnica, evoluem a habilidade de vocês de construir essas imagens, e o resultado que essas imagens vão dar vai começar a ter o nome de vocês. No momento que tem um nome, vocês começam a ganhar destaque no mercado, porque o mercado fine art, da fotografia artística, ele é muito pequeno no Brasil, e o Brasil é um país grande. Quando a gente tenta ainda dividir em nichos específicos, o mercado diminui mais ainda. Se vocês teriam uma noção assim, se eu falar para vocês quem são hoje os fotógrafos fine arts e de fotografia artística infantil que tem no Brasil, dá para contar nos dedos, tá? As pessoas que têm um trabalho de destaque, tá? Um trabalho que chame atenção e que está estruturado. Muitos dos fotógrafos que vêm até mim, que eles querem essa evolução da foto tradicional para foto fine art, eles tendem a querer sempre a audiência, terem um nome conhecido, terem um trabalho bacana, e é justamente essa dedicação que vocês têm em tentar entender o que vocês gostam nas imagens que vocês se inspiram. Por exemplo, vocês que estão aqui na live me assistindo, o que vocês gostam nas minhas fotos. Se vocês estão assistindo aqui é porque vocês gostam das minhas fotos. Então tem alguma coisa dentro da minha fotografia que chama a atenção de vocês, que eu tenho total convicção que vai somar na evolução de vocês e vai transformar a fotografia de vocês para algo único, que vai ser exclusivo de vocês e que pode trazer muito clientes para vocês e transformarem um mercado que vocês trabalham, tá? A Letícia comentou aqui que adora a pele, então sempre vai ter alguma coisa, ou a textura, é a cor, é o figurino, é a produção, é a vibe que eu trabalho com as crianças, etc, etc, etc. Por isso é muito importante vocês tentarem entender o que vocês buscam nessas imagens, e a partir daí vocês buscarem arriscar fazer as imagens por vocês mesmos, e a partir desses resultados vocês vão começar a entender o que vocês precisam evoluir. Ah, a cor não ficou bacana, eu preciso evoluir nisso. Então, que formas eu posso utilizar para eu evoluir nisso? Ah, eu posso comprar um curso, eu posso pesquisar um tutorial na internet, eu posso tentar editar, eu posso tentar por mim mesmo e tentando, e tentando, e tentando. A vibe dessa descoberta vai ser sempre você se manter em movimento, tá? Essa é a grande sacada, tá? Tem pessoas que eu conheço que se frustram, tá, com o resultado da primeira sessão fine art e acham que a foto não é para elas. Tipo, o estilo fine art não é para mim, eu não tenho dedicação, eu sou relaxado, eu sou preguiçoso. E não é isso. É uma questão de vocês primeiro evoluírem a questão crítica de vocês, tá? Essa questão de vocês terem... Não é um desgosto do trabalho de vocês, mas vocês serem críticos mesmo com vocês mesmos. Ah, eu não gostei da luz, não gostei das cores, não tá como eu queria. Que muito dessa evolução, dessa descoberta nossa, vai ser sempre um comparativo. Ah, eu gostei das fotos da Lisette lá. Eu quero fazer algo igual ela fez. Vou tentar ir lá para um campo, fotografar a criança com vestido, vou lá, capturo a imagem, vou editar, não sai nada parecido. Tá, vou comprar o curso dela. Comprei o curso dela, mesma coisa, não saiu nada parecido. Essa questão de vocês tentarem ser alguém é um problema, tá? Ninguém vai ser outra pessoa, tá? Por mais que o trabalho seja muito parecido, sempre vai ter diferença, tá? Então, isso tá ligado com a forma como nós trabalhamos no mundo, tá? Tipo, nós como humanos, né? Então a gente erra, a gente não é perfeito, a gente trabalha de forma diferente, a gente pensa, aprende, faz as coisas de forma diferente. Consequentemente, o trabalho de observar o trabalho de outra pessoa, entender a fotografia de outra pessoa, tentar evoluir a partir dessa percepção, tentar evoluir arriscando, errando, aprendendo, esse ciclo, ele vai ser fundamental para vocês não ser essa pessoa, mas para vocês manterem esse movimento, vocês começarem a ganhar técnica, ganhar habilidade, ganhar percepção de luz, cores,
a parte da produção, etc. O que vocês vão tentar evoluir na fotografia de vocês. Então, essa primeira descoberta que vocês vão fazer, esse primeiro gatilho para vocês ter esse movimento, é justamente para vocês evoluírem a visão, a cabeça de vocês, na verdade. Que a partir daí vocês vão chegar num momento que vocês vão vai ser tudo, é como se fosse um rio fluindo, sabe? Vocês vão tirar as pedras e o rio vai começar a correr. Vocês vão começar, se vocês fazerem um registro disso, um histórico, vocês vão ver a evolução de vocês na fotografia, e quando vocês olharem para trás, é bem engraçado que eu vejo às vezes as fotos que eu fazia antes, e eu pensava assim, meu, como é que eu fiz essa foto, sabe? Então vocês vão ver que vocês estão avançando, vocês estão evoluindo. Então é sempre interessante vocês terem um registro disso, porque parece que quando a gente está errando, a gente está muito frustrado, a gente está se estressando, a gente não consegue aquele resultado que a gente quer, a gente sempre busca, busca, busca. Na verdade, vocês estão evoluindo na velocidade de vocês. E a partir daí que vocês se tornam fotógrafos não só da fotografia tradicional, mas da fotografia fine art. Vocês estão buscando criar essa identidade própria de vocês e criar essa filosofia que só vocês acreditam, que só vocês têm gosto, que vocês querem que o cliente de vocês entenda isso de vocês, esse sentimento que vocês estão preparando essa fotografia, e o mais importante, vocês se sintam realizados de fazer essas fotografias. É bem aquela frase clichê, tentem trabalhar com algo que vocês amem, né? Não com algo que só dá dinheiro. Tem muitas pessoas que falam, eu preciso pagar as contas, eu preciso isso e aquilo. Vai chegar um momento que o estresse vai tomar conta de vocês e vocês vão estourar. Vocês vão ficar estressados, vão ficar deprimidos, vai acontecer sempre uma coisa ruim quando a gente trabalha com algo que a gente não gosta, tá? Por mais difícil que seja a situação que vocês vivem, tá? No passado quando eu tinha recém começado a fotografia, a questão do estúdio, então eu passei bastante necessidade naquela época, tanto de financeira, saúde também. Então a gente sempre vai evoluir, tá? A gente sempre tem que ter foco e dedicação. E sobre a fotografia fine art, para eu resumir o que eu falei, para vocês entenderem assim, objetivando, é que não tem um termo específico que defina o que é a fotografia fine art, tá? Ela está intimamente ligada à forma como vocês enxergam o mundo no olhar de fotografia de vocês, tá? Obviamente ela precisa ser evoluída, porque a gente está habituado a trabalhar a fotografia não como uma forma artística, tá? A gente está habituado a trabalhar a fotografia como uma forma comercial, tá? Muitas pessoas hoje dependem, a principal renda é do trabalho fotográfico, né? Então, para quem quer evoluir para fotografia fine art, eu sugiro que caminhe com os dois viés, tá? Tanto a fotografia comercial, que dá dinheiro para vocês hoje, como a fotografia fine art, que é a que vocês se inspiram, que vocês querem trazer para vocês, para o trabalho de vocês. Essa evolução ela pode acontecer com o trabalho comercial que vocês realizam, tá? Não precisa, vou fechar meu estúdio, vou começar a fine art. Porque até então a clientela de vocês hoje, ela está habituada com o trabalho que vocês entregam hoje. Então, se vocês simplesmente fecharem o estúdio e começarem a fazer a fotografia fine art, é bem provável que os clientes de vocês evadam e não fechem contrato com vocês. Então ela é uma fotografia que vai evoluindo aos pouquinhos, com a visão de vocês, com a evolução de vocês, com a frustração, com a busca pela solução, e à medida que a gente vai... O segredo é sempre movimentar-se, tá? Eu vou ver as perguntas que o pessoal mandou aqui. Lucas, como você monta o seu figurino? Na fotografia fine art, eu sempre tento ver se eu tenho, sobre figurino, né? Se eu tenho alguma coisa no meu acervo pessoal, que é das sessões artísticas que eu utilizo, tá? Ou se o que o cliente tem, tá? Eu tento passar para ele, que nem essas fotografias que eu mostrei para vocês, eu tento passar alguma coisa que eu tenho, ou de fotógrafos que eu me inspiro, ou como referência, né? Ou das fotografias que eu já fiz, tá? Digamos assim, uma cliente quer que eu faça uma sessão fine art com
um casal de gêmeos, que ela tem filhos. Ah, vamos ver qual é a idade das crianças. Ah, é 7 anos, um exemplo. Então, então eu sei que é um menino e uma menina de 7 anos. Aí eu começo a entender quem vai ser fotografado e aí em diante eu começo a organizar a sessão para eu tentar atribuir o que eu quero produzir para ela e como eu vou produzir para o que o cliente espera que eu entregue, tá? Não para o que o cliente quer que eu entregue, o que ele espera que eu entregue. É diferente da fotografia tradicional, tá? Muitas pessoas que buscam investir em fotografia fine art e artística, ela vem pro nosso perfil, ela nem sabe explicar o que ela viu no perfil, tá? Porque assim, quando a gente trabalha, quando a gente começa a investir em arte, na fotografia, na nossa vibe de trabalho, no nosso workflow, a gente tenta sempre pensar no resultado final da foto, tá? Que cores eu vou trazer, que temática vai ser a foto, como eu vou fazer essa foto. Ah, eu acho bacana fazer na água, com um barco. Então, isso tudo vai ser discutido com o cliente. Isso são coisas que eu, como fotógrafo, quero tentar fazer na sessão. É diferente daquele cliente que chega para ti, ah, eu quero fotografar minhas 2 crianças, tu pode vir no parque e tal. Então vai muito do que vocês aceitam ou não fazer a foto, tá? Quais as principais características das suas fotos. Das características, assim, eu vou falar do que eu gosto, tá? Que eu vejo no meu perfil como fotógrafo, tá? Eu gosto muito das cores vibrantes, tá? Então eu trabalho muito as cores das minhas fotos. Eu sempre tento balancear o quente e o frio, tá? E eu tento sempre a enxergar na fotografia que eu faço a mensagem final que ela vai passar, tá? Então, eu quero um momento de calor, de amor entre um casal de irmãos, por exemplo. Eu quero passar essa questão desse sentimento. Lógico que eu tenho que usar uma cor quente, né? Vai ficar estranho se eu utilizar uma cor fria. Então eu começo esse workflow, antes mesmo da sessão, sempre tentando entender quem é o meu cliente, quem eu vou fotografar. A partir daí, eu começo a idealizar na minha cabeça o que eu quero produzir com essas crianças. Eu fotografo eu acho que 6 anos. 5 anos, acho, faz que eu fotografo. Eu estava na faculdade quando eu conheci fotografia. Não faz muito tempo que eu fotografo, tá? Esse estilo de fotografia que eu faço, esse artístico, faz acho que uns 2 anos que eu faço ele, tá? É bem recente. Então eu procrastinava muita coisa que eu gostava de fazer por conta do mercado que eu atuava, tá? Eu vou mostrar pra vocês a fotografia aqui da Liane, tá? Acho que é Liane o nome dela, Williams. Então, são fotografias assim que eu acho interessante, tá? A luz tá bacana. Deixa eu só baixar aqui por causa da luz. Então, ó, eu acho a luz da fotografia bacana, a parte dos figurinos. Eu acho muito interessante essa vibe da camisa, do suspensório, dessa questão das crianças mais retrô, tá? Mais antigas, assim, anos 40. Eu sou muito fã dessa vibe, tá? Então, retratos assim sempre vão me chamar a atenção. Todas essas fotos aqui, eles estão no meu salvo, tá? Eu salvo elas ali eu clico em save no Facebook, então é uma boa alternativa para vocês terem uma galeria com fotos que vocês se inspiram, tá? Então, muito dessas imagens, tipo aqui, ó, para vocês terem entender a diferença das duas fotos, ó. Esse aqui tem um momento mais interação das crianças, inclusive porque elas são menores, né? E aqui na foto na foto da Andrea aqui, vocês podem ver que o menino já está posando, ele está olhando para a câmera, a luz já é diferente, tem uma só criança na foto, então são características da imagem que vocês podem começar a observar, catalogar e tentar reproduzir, ó. Aqui nessa imagem vocês podem ver que a menina está com um figurino específico, ela está com um objeto, está segurando uma maletinha ali, e ela está num campo em céu aberto. Então toda essa vibe, toda essa estrutura que está nessa imagem, ela já é característica de uma foto fine art, e dependendo também do processo que a Isabela usou,
ela pode ser uma fotografia já artística, tá? Sim, eu vou passar, Letícia, eu vou passar, eu vou subir a live. Todas essas informações, essas fotos que eu mostrei aqui, eu vou passar eu vou deixar na live, quando a gente vai repostar a live, eu vou deixar na live no comentário, tá? Os fotógrafos. É que tem uns nomes muito sinistros, tá? Tem uma aqui que é polonesa, que eu nem sei se eu falei certo o sobrenome dela. Mas eu sempre deixo, vou tentar sempre deixar essas inspirações minhas, porque como eu falei para vocês, eu acho importante a evolução que aconteceu comigo foi por conta da inspiração, tá? Então eu me inspirei muito, eu mais inspiro do que inspiro. Então eu tendo a consumir mais a fotografia fine art, essas fotografias artísticas, do que fazer elas. Para vocês terem noção, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui de um material. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem outro exemplo. Peraí. Ó, aqui tem alguns exemplos de fotógrafos fine arts, tá? Então eu já mostrei da Ana Maria Iglesias Nunes, tá? Aqui tem o trabalho da Lisette, que eu também mostrei, é um trabalho diferente. Aqui tem o trabalho do Genaro, tá? Um fotógrafo italiano. Aqui o da Isa Trevinho. Ela é do México, acho, não me lembro. É de um país lá de cima. E aqui o trabalho da Maria, que eu não sei o nome dela, porque é bem sinistro o nome. Christophe Maria. Então, esses trabalhos assim, eu considero eles todos fine art, tá? Porque eles possuem no perfil, no portfólio desses respectivos fotógrafos, ele apresenta consistência, tá muito ligado à identidade desses fotógrafos e isso que eu considero, a gente aqui na Luca, a gente considera como uma fotografia fine art, tá? Então a live que eu preparei hoje para vocês é justamente para passar essa visão nossa do que é fine art, do que a gente acredita que seja o fine art. Como eu venho falando aqui na live, não tem um termo específico, se vocês forem pesquisar, tem muitas pessoas que falam tem muitas opiniões, tá, sobre o termo, o que é o termo. E quando a gente fala sobre países, a visão da fotografia fine art no Brasil é diferente da fotografia da Espanha, ela é diferente da fotografia da Argentina, dos Estados Unidos, da Polônia, da Rússia, da Itália. Então, cada país tem uma cultura com seus fotógrafos, pelo consumo que acontece, pelo trabalho que cada um faz e principalmente pela cultura desses países em investir em imagens, né? Então, o Brasil hoje ele é um mercado bom de trabalhar com fotografia, as pessoas investem em fotografia no Brasil, isso é muito bom para nós que trabalhamos em fotografia, né? E então a questão do fine art é essa, tá, pessoal? Oi, Márcio, tudo bem? Curso de Photoshop. Eu estou montando um curso, tá, pessoal? Ele está sendo, na verdade, ele está sendo editado. A gente vai postar no final do mês. Sobre curso, eu nunca investi em curso. Tudo que eu aprendi foi, que nem eu falei na live, foi errando, arriscando, aprendendo, vendo tutorial na internet, mesclando um tutorial com outro para criar algo novo, tá? Então, eu acho que assim, muito da fotografia, até a parte de edição, o workflow de edição, nosso fluxo de edição, ele vai ser muito ligado com o próprio estilo nosso de trabalhar, tá? Nesse curso que eu estou montando, eu vou tentar apresentar para vocês mais ou menos o fluxo que eu costumo trabalhar e que nessas aulas ela possa agregar no trabalho das pessoas quando elas buscam o meu trabalho, tá? Você faz o ensaio todo nessa edição é mais artística. Hoje eu trabalho com dois viés, tá? O comercial com as fotografias de moda que eu realizo aqui em Santa Catarina e a fotografia artística, tá? A fotografia artística eu entrego todas elas editadas artisticamente, tá? E e, e eu sempre limito o número, porque demora muito para editar, tá? Então, pessoal, eu vou finalizar
a live, tá? Tá dando 15 segundos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar comentários aí, eu vou repostar ela. À medida que der, eu respondo. E boa noite para todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beleza?